E se eu contar pra vocês que teve uma vez que a gente quase colocou fogo em uma casa que a gente morava, só que a culpa não foi minha, foi quase que do Christian. Depois eu vou chamar ele também pra comentar sobre isso. E aí eu pensando sobre várias coisas que nós já fizemos de errado ou também de certo, vivendo aqui na Itália já há quase 6 anos, eu pensei, caraca, tem muita coisa que a gente não deve fazer ou não deve esquecer de fazer quando a gente mora em uma casa aqui na Itália. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é um dia quente. Tá realmente bastante calor aqui na Itália, mas aqui ainda não tá tão quente assim como no norte do país, mas tudo bem. Começamos o dia aqui a todo vapor e eu vou usar a minha casa para dar algumas dicas bem importantes para vocês. Então, se um dia você pensa em morar na Itália, ou então você nem pensa em morar, mas quer saber umas curiosidades sobre a nossa vida aqui, assiste esse vídeo até o final porque vai ter muita dica importante. E eu já vou começar com um alerta para as mulheres e homens de plantão que gostam de limpar uma casa. No Brasil a gente tem o hábito de jogar água em tudo e para isso vou até vir aqui no banheiro para dizer, não jogue água no chão do banheiro. Ao contrário do que nós temos no Brasil, aqui na Itália os banheiros não possuem ralo na parte externa. Nós temos ralo ali na parte interna, obviamente, pra gente tomar banho, mas aqui na parte do piso não tem ralo. Então muitas vezes no Brasil a gente joga água, tira com a vassoura, com o rodo, mas aqui se você jogar, você vai ficar com a casa ensopada. Então colocando na listinha de vocês aí, tem número 1 para não se fazer. Não jogue água na sua casa, porque se você jogar, você vai estar realmente em más lençóis. Uma outra coisa também para você não fazer é o seguinte, Pri, acabei de mudar para uma casa, gostei, mas tem uma parede assim que eu não tô gostando muito, aqui tem uma parede branca, lá em cima tá um pouco amarelo, eu posso simplesmente chegar e pintar? Não, jamais faça um tipo de alteração na sua casa alugada aqui na Itália. E quando eu falo casa, eu me refiro a casa, apartamento, fazenda, qualquer coisa que você tenha, porque tudo precisa ser minimamente avisado ao proprietário. Até uma cor de parede, se você for mexer, os italianos são bastante rigorosos em relação a isso. Então não pinte nem a parte de dentro e muito menos a parte de fora. Mesmo que você ache assim, cara, tá caindo aos pedaços, converse com o proprietário primeiro. Pri, vamos lá, né? Eu descobri que na Itália, a maioria das casas, né, quando nós alugamos, é já com mobília. Então, por exemplo, cheguei numa casa, tem um móvel assim, aqui na sala, por exemplo, tem esse que a gente usa para guardar cristaleira, né? Não, uma cristaleira, mas eu uso com a função da cristaleira, porque já tem várias coisas de porcelana que já tinham na casa e tal. Eu posso tirar esses móveis, eu posso jogar fora, eu posso doar, eu posso vender e colocar outras coisas? Sim e não. Jamais em uma casa alugada, mova um dedo, um palito, um móvel, quase assim, sabe aquele móvel que tá na hora do amém? Não faça isso sem falar com o proprietário primeiro. A maioria das coisas das casas na Itália são com mobília. Então aqui, por exemplo, é uma casa que já tinha várias coisas. Se você quiser tirar, 2 dicas para você. Primeiro, veja o que consta no contrato de locação, se você está autorizado a tirar esse móvel ou não. E se sim, se está autorizado, converse com o proprietário e pergunte, você quer esse móvel de volta? Eu posso vender por minha conta? Se eu vender o seu e tirar o seu daqui, eu vou ter que deixar o meu depois? Então, sempre converse com o proprietário. Na maioria das vezes, acontece 2 coisas muito comuns. Ou eles pegam o móvel e levam embora para eles, ou eles falam, não, pode tirar, depois você pode levar o seu também. Então, antes de você trocar qualquer móvel, pode trocar, mas pergunta ao proprietário primeiro o que você faz com a mobília antiga que tinha na casa. Agora, essa dica que eu vou dar para vocês aqui vale ouro. Eu vim aqui no meu quarto e vou mostrar uma coisa que é o seguinte, jamais, em hipótese alguma, quando chegar nem o inverno, sabe aquele inverno assim que a gente tá realmente, menino, o negócio tá feio? Nunca deixe a sua casa 100% fechada. Como você pode, né, deixar as portas e janelas todas não abertas, mas com uma greta, e por que você deve fazer isso? Primeiro eu vou mostrar o que você pode fazer e depois eu explico o motivo para você fazer isso. Imagina que nós estamos no inverno, agora a gente tá no verão, e você tem a porta do seu quarto, ou a janela do seu quarto, da sala, da cozinha, seja lá de qualquer lugar. E aí tá frio, você não vai deixar a porta aberta desse jeito, mas eu aconselho você colocar algo aqui embaixo, né, um negócio para você apoiar a porta, deixe uma pequena greta assim, em algumas horas do dia, ou então muitas portas na Itália tem esse esquema aqui, ó, que você abre ela assim e ela abre uma greta em cima. Então ela fica muito prática, ó. Chega aqui do lado, ela fecha aqui embaixo, mas aqui em cima ela fica com essa parte aberta. Então você pode deixar essa greta e depois na hora que você não quiser mais, você fecha
a porta novamente. Pri, mas por que eu tenho que fazer isso no inverno? Do que isso implica, né? As casas na Itália são muito úmidas. Elas têm um lado positivo, que muitas são realmente preparadas para o inverno, no sentido de ter boas portas, boas vedações, algumas nem tanto. Mas as casas, por serem muito úmidas, se você deixá-la muito tempo fechada, no verão isso não vai ser um problema, mas no inverno a sua casa mofa. E além dela mofar, ela pode ficar assim, muito úmida, com ar muito pesado, mas o mofo realmente é uma coisa que a gente enfrenta muito no dia a dia. Mas também não fique com a casa toda aberta. Conheço pessoas que abrem completamente a janela, ligam o aquecimento no talo. Se você fizer isso, o aquecimento ele vai vir muito mais caro, você não vai conseguir aquecer a casa, você vai estar consumindo mais gás e aí você não está resolvendo nada. Então é para deixar uma greta em alguns momentos do dia, principalmente quando você for tomar banho. Acabe de tomar o banho, mas isso vale até para o verão. Se o seu banheiro tem janela, abra a janela após o banho e depois você fecha novamente, isso principalmente no inverno. Essa dica que eu vou dar aqui não serve para toda casa na Itália, mas praticamente serve para toda casa que eu já morei na Itália e eu sei que é algo muito comum de acontecer. Eu não sei, mas eu acredito que é porque como muitas casas na Itália são muito antigas, então se você mora numa casa mais nova, provavelmente você não vai ter esse problema se sua casa foi reformada. Mas se você morar numa casa mais antiga, um problema que você vai ter é a pressão da água, né, que sai lá do lugarzinho dela e vai para os cômodos, para o banheiro, para a cozinha e tudo mais, ela é baixa. Então se alguém estiver tomando banho, você faz isso aqui, ó, abre uma torneira, sabe o que acontece? A pessoa que tá tomando banho vai ter um jato de água fria, porque como você faz isso, você diminui a pressão do chuveiro da pessoa e aí ela fica realmente com a água fria. Então, por exemplo, nas casas que eu já morei, se duas pessoas quiserem tomar banho ao mesmo tempo em dois banheiros separados, não vai dar bom, porque alguém vai levar um jato de água fria. Então fica a dica pra você, se você morar numa casa antiga, faz um teste primeiro, antes de deixar alguém tomar banho, você abre a torneira e aí o seu mundo vai acabar. E pra mostrar a próxima coisa que você não pode deixar de fazer ou esquecer de fazer, eu vou ali fora mostrar uma curiosidade para você, se você ainda não sabe sobre isso, em respeito às casas italianas. Eu falei que tá quente, né? Caraca, tá muito quente. Mas o que eu quero falar pra você não deixar de fazer, na verdade, quando você vier morar na Itália, é que pode ser um pouco diferente do que você tá acostumado no Brasil. Talvez sim, talvez não, pelo menos de onde eu venho e dos lugares que eu já morei, não funcionava assim, que é isso daqui, ó. Vou tampar aqui porque tem informação de outra pessoa, mas olha só, nunca esqueça de colocar o seu nome nas caixas do correio e também no interfone. Aqui na Itália, não é comum você ter prédios onde você interfona o 101A, 102B, tudo no interfone ou na caixa de correio, é sempre com o seu sobrenome e com o seu nome. Então chegou na Itália, alugou uma casa, primeira coisa a se fazer é coloca o seu sobrenome, depois o seu nome na caixa dos correios e também no interfone. Aproveitando ainda que eu tô nessa parte externa aqui desse palácio onde eu moro, eu não vou mostrar literalmente o leitor ali da energia, porque tem dados de outras pessoas também que moram aqui, mas eu tô aqui na frente desses painéis aqui de padrão de energia da casa e tudo mais, na verdade aqui do prédio, para dar uma dica para vocês. Jamais esqueça de fazer isso quando você tiver uma casa alugada, é conferir com o proprietário se você precisa informar para as empresas de gás, energia e água o quanto você está gastando. Aqui na Itália a gente tem uma coisa muito comum que eu sei que também tem no Brasil, que é informar a leitura, tá? Você tem que fazer a autoleitura do imóvel onde você mora. Então, por exemplo, tem uma data certa de tempos em tempos, onde você precisa comunicar o que você vê no padrão. Não é esse daqui, é um outro, mas vai ter sempre na sua casa, o nosso fica na parte de fora. Tem que informar os números que tem ali para a companhia. Porém, isso não é 100% obrigatório para todo mundo, porque tem muitos padrões e muitas paradinhas dessa de energia e tudo mais que já são novos e que fazem isso sozinhos. Eles mesmos têm uma coisa automática que eles enviam para o local. Se não tiver isso, se você perguntar para o proprietário e você tiver que fazer, você precisa fazer. Porque se você não informa o número certo e o quanto realmente você gastou, eles vão te sempre cobrar uma estimativa. E se você gastou demais, no final do ano vai vir uma fatura que a gente chama de congualho e você vai ter que pagar uma boleta gigantesca só porque você não lembrou de fazer autoleitura para você pagar o que você realmente gastou durante o ano. Ainda vou aproveitar que eu tô aqui na parte de fora, tirar esse baldinho aqui de lixo, que tá vazio, como vocês podem ver, e vou dar uma dica pra vocês de uma coisa que você não pode fazer em hipótese alguma na sua casa alugada aqui na Itália. Ó, vou aproveitar para colocar o meu baldinho aqui, e como vocês podem ver, a gente tem vários baldes. 4, na verdade. Esse aqui, seco residuo. Esse vetro e metalli. Esse aqui, frazione orgânica, lixo orgânico. E esse daqui, carta cartoncino, que é para
papel no geral. Aqui na Itália nós temos alguns meios, né? Isso vai variar muito de região para região, de onde você vai estar morando. Então não é uma regra, mas é muito comum na Itália toda, obviamente, é a coleta seletiva do lixo. Então na sua casa jamais você pode misturar o lixo que você produz. Então se você produz orgânico, anorgânico, e aqui a gente tem quase que 4 tipos, né? O indifferenciato, que é o seco resíduo, onde você joga várias coisas meio que misturadas. Tem o papel, tem o plástico, que é a parte, tem o orgânico. Em alguns lugares, o vidro e o alumínio são jogados de forma separada. Então, o que acontece? Praticamente toda a cidade vai ter uma empresa que faz a coleta de lixo, onde você vai pedir aqueles baldinhos ali, você paga uma taxa anual de lixo, e com esses baldinhos, o que acontece? A coleta seletiva de porta a porta. Então, por exemplo, o meu tava lá porque ontem à noite eu coloquei o seco resíduo para fora, de noite, de manhã cedo o lixo passa, coleta o meu lixo, eu volto com o meu latão para dentro de casa. A gente tem um calendário para ser seguido, e inclusive, você sabia que no nosso blog tem um material gratuito sobre isso? Eu fiz um guia só explicando sobre a coleta seletiva, como funciona em algumas cidades da Itália, e é gratuita, é só você entrar lá no nosso blog, blogcoisasqueusei.com, fazer o download e tá tudo certo. Mas tem outros meios, obviamente, de descartar o lixo, tem uns latões grandes na rua, tem outros modos, mas realmente, independente se dos dias que eles vão passar na sua casa, esse tipo de coleta acontece muito. E aí, o que você pode fazer? Não precisa ir jogando direto ali. Aqui, ó, eu tenho outros lugares, aqui eu jogo o plástico, ali eu tenho o orgânico, eu tenho o seco resíduo, e o papel a gente realmente já vai descartando ali, mas é uma coisa que você não pode fazer, é misturar, porque aqui realmente, em todo lugar, a gente separa o lixo direitinho e a coleta é feita em dias diferentes. Uma pausa, porque a Tara agora quer brincar, já que ela percebeu que a mamãe dela tá gravando vídeo. O pessoal sempre gosta de ver esse cachorro aqui nesse canal. É, tudo bem, meu bem. Mas não é sobre o cachorrinho que eu quero falar. É sobre o dia em que a gente quase colocou fogo em uma das casas que nós já moramos aqui na Itália. Na casa da minha mãe, na verdade. E a gente acho que nem morava lá mais, acho que a gente tava só a passeio. E isso daqui, ó, quase que isso daqui pegou fogo. Só que antes de dar dica pra vocês, ensinar e tudo mais, eu vou ali perturbar o Christian, porque ele tava comigo no dia e nós passamos um cagaço. Peraí. Eu acho que ele tá mexendo com o instrumento. Oi? E aí? Posso interromper o momento de lazer? Eu tô só comentando aqui no dia que a gente quase botou fogo na casa da minha mãe. Mas sua mãe agradece a gente até hoje, né? Meu Deus, é verdade! Você esqueceu de falar isso, aposto. Eu que não contei ainda o que foi, mas eu falei que foi um cagaço, querendo ou não, não foi? Porque graças à nossa cagada, ela conseguiu colocaram esse equipamento novo na casa dela, acho que você vai falar ainda, né? Mas foi um dia... primeiro a gente entrou em desespero, depois a gente caiu na risada, né, Cris? Mas foi perigoso mesmo. Foi? É super perigoso isso. Não faça isso de forma alguma. E outra coisa, não fique futucando onde não sabe, tá? As coisas eletrônicas aqui na Itália têm suas regulagens, as suas coisas, então não future que você não sabe. Isso que a Christian falou é realmente muito sério. Numa casa italiana, como tem muita coisa que talvez você ainda não tá acostumado e demora realmente tempo pra acostumar, tem coisa que você nem acostuma na verdade, é melhor você não cutucar, não abrir, não girar, não apertar, não faça nada. Principalmente no que diz respeito a aquecimento. Eu até tentaria filmar, deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. O aquecimento de uma casa, ele tem várias partes, inclusive isso daqui, ó. Deixa eu enfiar aqui, ó. Isso daqui é um lugar onde a gente controla também parte do aquecimento da casa. Nós temos, por exemplo, o termostato, temos os termosifone, tem várias coisas, tem muita coisa numa casa italiana que é diferente, que são peculiaridades do dia a dia. Inclusive, eu tenho um guia maravilhoso, são 30 páginas, se chama o Guia Prático do Inquilino na Itália. E eu tenho também um outro guia chamado, um guia do aluguel, né? Guia Prático do Aluguel aqui na Itália, como alugar o imóvel, como que funciona todas as regras. Mas esse não tá para download no site, não tá para venda, só ganha quem participa do Itália na Prática. Inclusive, nós estamos já com a lista de espera, sabe de qual turma? Da 9ª turma, eita maravilha! Já foram mais de 600 pessoas, a última turma foi um sucesso, que foi a primeira turma da nossa nova versão do nosso evento online, Itália na Prática 2.0, eu vou deixar o link aqui na descrição, e para quem participa ganha quase 27 bônus, além de 6 horas de evento incríveis online que a gente faz, e lá eu dou um guia falando sobre isso, como usar o aquecimento, o que você tem que observar numa casa, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, regras em relação a ter um totó na Itália, e tudo isso para quem participa. Então, se você quiser participar e não ficar fora dessa, o link tá aqui
entra pra lista de espera, porque em breve nós vamos abrir as inscrições para a próxima turma e quem tá na lista garante realmente benefícios. Mas agora eu vou ali fora mostrar pra vocês o que aconteceu. Tô aqui na lavanderia de casa e eu já mostrei em outros vídeos e tudo mais esse aparelho aqui. Esse aparelho é a Caldaia, que é responsável por aquecer a água da nossa casa, fornecer o gás da nossa casa e tudo mais, né? Então é um aparelho que aqui dentro acontece várias coisas. Inclusive ele tem uma chama de fogo ali dentro quando você liga, que aquece. Enfim, jamais mexa nesses barangudango. Por exemplo, posso um dia também comentar que isso aqui, ó, precisa ser trocado. Se não tem isso aqui na Caldaia da sua casa, precisa ter. E uma outra coisa também que tem nas casas, além daquilo ali que aquece a água, são os aparelhos, que a grande maioria vai ser mais ou menos parecido com esse daqui, que aquecem a casa, que são os termosifone, que basicamente a água, né, quente passa aqui e ele emite um calor e aquece a nossa casa. Então, praticamente todo cômodo vai ter um. E se vocês repararem, para quem for novidade isso daqui, né, mas quem já mora aqui há muito tempo já sabe disso com certeza, é que nós temos essas válvulas. E aqui ela tem um símbolo para abrir, um símbolo de mais e um símbolo de menos. Então isso daqui é uma coisa que você abre e fecha, né, em todos os aparelhos da casa. Mas o que acontece? A Caldaia, que é aquele aparelho que eu mostrei para vocês, é um aparelho que a gente usa praticamente para sempre, porque aquilo ali é o que aquece a água do chuveiro e tudo mais aqui para casa, concede o gás da casa e tal. Só que no inverno, a gente, além de usar a Caldaia normalmente, você não precisa fazer nada, tá? Ela tá ligada lá e ela vai funcionar normalmente. No inverno, você precisa ir naquele aparelhinho ali que eu mostrei e abrir aquela válvula, porque ela tem um menos e um mais. Então, quando você estiver utilizando o aquecimento da casa, o que você faz? Roda a válvula para mais. Quando sair o inverno e você não usar mais o aquecimento da casa, você fecha todos aqueles registros, entendeu? O que aconteceu? A gente estava na casa da minha mãe e a gente chegou em casa, minha mãe não tinha chegado ainda, acho que a gente estava visitando ela, e ela falou assim, liga o aquecimento para começar a aquecer a casa. A gente ligou o aquecimento, mas era o começo do inverno. E sabe o que aconteceu? A gente esqueceu de rodar a válvula. O que acontece? Se você faz isso, você não deixa a água quente entrar. Então a água quente começou a borbulhar tanto naquela Caldaia, porque ali dentro, gente, é sério, tem fogo, tem água, tá tudo aquecendo ali a água. Ela foi enchendo e ela praticamente fez puf! Menino, o padrão de energia da casa da minha mãe caiu, a gente ficou no escuro, começou a pegar fogo na cozinha. Foi assim, um caos, gente, foi realmente uma coisa que só de lembrar dá desespero. E aí a gente não tava entendendo o que tava acontecendo, mas a gente havia esquecido de abrir um dos termosifone da casa da minha mãe, e aí realmente deu no que deu. Mas o Christian comentou assim, sua mãe até agradeceu, por quê? Aquelas Caldaia ali, elas costumam ser muito antigas, gente, sério. Eu já morei em casa que a Caldaia tinha uns 30 anos. Mas ainda funcionava. Funcionava, mas não funciona tão bem. Ela vive dando defeito, vive caindo, parando de funcionar. A da minha mãe também já estava bem ruim. Então o que aconteceu? Ela conseguiu que o proprietário colocasse uma nova. Então acabou que deu a tragédia. A minha mãe teve um benefício. Mas isso é uma coisa muito séria, que você pode pôr fogo na sua casa. Então, tipo assim, outra coisa, tem outras técnicas, tá? Durante o inverno, é bom a gente, você tem que esvaziar um pouco, às vezes, a água que tá ali. Enfim, uns truques que, né, que não cabe eu explicar agora. Mas basicamente é isso. Quando chegar o inverno e você estiver numa casa alugada aqui na Itália, jamais ligue o aquecimento e esqueça também de rodar essa válvula, seja para abrir ou seja para fechar, porque senão você pode causar um estrago na sua casa. Bom, gente, é isso. Essas são algumas das coisas que eu lembrei, assim, né, para gravar aqui no vídeo para vocês, mas eu acredito que tem várias outras coisas que a gente também não deve fazer em uma casa alugada, então a gente não pode esquecer de fazer. Mas se você mora aqui na Itália e lembrou, caraca, Pri, tem uma coisa também que não pode fazer, pode dar ruim, comenta aqui. Por exemplo, a gente tem várias coisas, gente, que eu acabei de lembrar aqui também, então eu posso até fazer a parte 2 se vocês quiserem. Se vocês curtem vídeo nesse esquema assim, deixa o joinha. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, seja muito bem-vindo aqui ao Coisas que eu sei. A gente fala sobre tudo sobre a vida na Itália e tem também o link na descrição para você participar do nosso evento Itália na Prática, um evento online maravilhoso que já tá indo aí pra 9ª turma. A gente tá realmente muito, muito feliz. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo deste canal. Tchau!